meus amigos voltemos, tá? Então, eu quero saber como é que o tampão funciona. Como funciona um tampão? Como é que um tampão funciona? Exemplo, um tampão ácido. Um tampão ácido constituído de ácido acético, acetato de sódio. Então, nós temos aqui um tampão ácido constituído de ácido acético mais o acetato de sódio. Então, como é que um tampão funciona para manter o pH do meio constante? Eu vou pegar primeiro o equilíbrio do ácido acético. O ácido acético, vou apagar aqui só um momento. O ácido acético, que é um dos constituintes do tampão, ele se dissocia produzindo isto, que é o acetato, mais o íon H+. Eu não estou colocando H3 ou mais, estou colocando só H+, que é a reação de dissociação mais simples. O certo seria H3 ou mais, uma vez que o H+ é um íon instável. Mas tudo bem. Qual é o outro equilíbrio do tampão? O outro equilíbrio do tampão é o acetato de sódio. O acetato de sódio, em meio aquoso, ele se dissocia, produzindo o íon sódio mais o íon acetato. Lembram que eu falei sobre a hidrólise na aula passada? Então, ele quebra a molécula da água de maneira tal que o íon H+ vem regenerar o ácido e a hidroxila da quebra da molécula da água vem regenerar a base. E o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui é o seguinte, é que nós vamos ter ácido acético mais Na+, mais OH-. Lembrando a vocês o seguinte, aqui é o primeiro equilíbrio e aqui é o segundo. Lembram que eu mostrei, que eu falei sobre hidrólise em sais? O acetato de sódio em meio aquoso se dissocia. Na própria água em que ele se dissocia, ele quebra a molécula da água de maneira tal que o íon H+ vem para cá para formar o ácido acético. E a hidroxila vem para formar o hidróxido de sódio, tendo em vista que o eletrólico forte vai ficar da forma dissociada. Está aqui. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, eu tenho no tampão uma espécie caracteristicamente ácida e outra espécie caracteristicamente básica, juntas com o mesmo propósito. O ácido acético e o acetato, cada um com seu papel. Então está aqui o íon H+ e a hidroxila. Se houver uma variação no pH, o tampão atua. Se não tiver nada, ele vai ficar tal e qual aqui. Vamos admitir que o meio reacional produziu íons H+. Lembrando a vocês que esse íon H+ foi produzido pelo meio. Ou seja, o meio onde o tampão está inserido, produziu H+. Aconteceu uma alteração no pH do sistema? Sim. O pH desceu. Ele estava num determinado valor de pH, mas houve uma produção de H+ proveniente do meio e o pH desceu. O que é que o tampão vai fazer? O segundo equilíbrio do tampão se desloca para a direita, no sentido de produzir OH-
adicional a quantidade necessária e suficiente para se contrapor a esse efeito provocado pelo sistema. O que é que vai acontecer? Eles anulam, a produção de hidroxilas anula o efeito da produção do meio. O que é que acontece com o pH? Volta ao que era. Recapitulando, porque sempre fica alguma dúvida no negócio. Está em equilíbrio. Quem produziu H+, foi o meio. Houve um desequilíbrio? Houve. O tampão agora trabalha? Sim. Porque o tampão só trabalha quando provocado. Então, imediatamente, o tampão vai produzir uma quantidade de hidroxilas, a necessária e suficiente para se contrapor esse efeito. O que vai acontecer? Anula o efeito. Anulado o efeito, o pH volta ao que era. Ok? Vamos admitir, por outro lado, que o meio não produziu H+. O meio produziu OH-. O que aconteceu com o pH que estava em equilíbrio? O pH subiu. Se o pH subiu, é agora o primeiro equilíbrio que vai produzir uma quantidade de H+ adicional, a necessária e suficiente para se contrapor esse efeito e anulando, fazendo com que o pH volte à condição anterior. Então, é assim que um tampão funciona. E você vê que o tampão, para ser bom, ele precisa ter uma espécie ácida e outra caracteristicamente básica. Aí você diz, Paulo, mas esse tampão assim constituído, ele serve para quê? Desculpe. Ele serve para qualquer situação. Você está com um meio reacional que você não sabe o que vai acontecer. Se o pH do meio reacional sobe ou desce. Então coloca um tampão que, se o pH subir, ele fazer descer, e se descer, ele fazer subir. É assim que funciona. O tampão bom é aquele que está preparado para qualquer das duas situações. O pH descer, fazer subir, pH subir, fazer descer. É assim que o tampão funciona. Ok? E o tampão básico? A gente pode ter um tampão básico? Pode. Lembrando a vocês que eu estou me referindo sempre a uma condição ideal. O tampão básico pode ser hidróxido de amônio. A hidróxido de amônio é uma base fraca? É. E cloreto de amônio. O hidróxido de amônio em meio aquoso, ele vai se dissociar produzindo isto mais isto. Desculpe. E esse aqui de baixo, em meio aquoso, ele se dissocia produzindo isto mais isto. Na própria água em que ele se dissocia, ele quebra a molécula da água de modo tal que o íon H+ vem para cá para regenerar o ácido e a hidroxila vem para regenerar a base. O que vai acontecer? Vai formar H+ mais Cl- mais o que? O NH4 mais o NH4OH. Esta hidroxila livre confere a esta espécie o caráter básico e este íon H+ livre confere a este sal o caráter ácido. Então, este sal é um sal que apresenta o caráter ácido e isso foi abordado na aula passada quando eu falei sobre a hidrólise. Então está aqui.
eu tenho uma espécie caracteristicamente básica do meu tampão e outra espécie caracteristicamente ácida. O que é que vai acontecer agora? Qual é o pH do tampão? É o pH do hidróxido de amônio? Não. É o pH do cloreto de amônio? Não. É um valor entre uma coisa e outra, porém dentro da faixa considerada básica. O pH da mistura vai ser um valor menor do que, desculpem, maior do que 7. Porque o tampão é básico, tá certo? Então, aqui é básico, aqui é ácido. Quando eu juntar os dois, o pH nem vai ser isoladamente do hidróxido de amônio e nem do cloreto de amônio. Vai ser um valor entre um e outro, porém dentro da faixa básica, isto é, de pH acima de 7. Ok? Muito bom. Então, como é que o tampão vai funcionar? O tampão vai funcionar assim. NH4OH se dissocia produzindo isto mais isto. O cloreto de amônio, ele vai se dissociar produzindo íon amônio mais íon cloreto. Na própria água em que ele se dissocia, da própria água em que ele se dissocia, ele quebra a molécula da água, de maneira tal que o H+ vem para cá para regenerar o ácido, e a hidroxila vem para cá no sentido de regenerar a base. O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte: o hidróxido de amônio mais o H+ mais Cl-, conforme eu disse, que o ácido clorídrico é um ácido forte, ele fica sob a forma dissociada. Eu tenho uma espécie básica e uma espécie ácida. Vamos admitir agora que o meio, tá certo? O meio reacional, aqui eu tenho um meio reacional, tá certo? E coloquei o tampão. Coloquei o tampão no meio reacional, tá dando para ver, né? Então veja, eu coloquei o tampão no meio reacional. O pH aqui dentro vai ser o pH de quem? Do tampão. Se o meio reacional começou a ver a reação e o pH do meio subir, o que significa o pH do meio subir? Significa que houve uma produção de hidroxilas proveniente não do tampão, do meio. O que é que vai acontecer? Esse segundo equilíbrio do tampão se desloca para a direita, produzindo uma quantidade de H+ adicional, a necessária e suficiente para se contrapor esse efeito, anulando. O que é que vai acontecer com o pH aqui dentro? Volta a ser o pH do tampão. Vamos admitir que o pH do meio desceu. Se o pH do meio desceu, o que é que significa agora? Se ele desceu, significa que houve uma produção de íons H+. De quem? H+ do meio. Se o meio produziu H+, porque o pH desceu, é este equilíbrio que se desloca para a direita, produzindo uma quantidade de hidroxilas adicional, de modo tal que se contrapõe esse efeito, anulando. O pH voltou a ser o pH do tampão. Ok? Então, é assim que o tampão funciona. Ok? O que é um tampão, já mostrei. Tampão ácido, tampão básico, o melhor efeito que pode causar, o tampão mais ideal possível.
Mostrei como ele funciona. E agora eu vou mostrar como ele é preparado, tá? Vou mostrar agora como ele é preparado. Então eu tenho. Deixa eu ver se eu apago aqui. Pronto. Eu tenho, se o tampão for ácido, eu vou ter o seguinte fórmula de pH para o tampão ácido. O pH do tampão vai ser igual a quê? A pKa menos o log da concentração do ácido sobre a concentração do sal. Lembrando a vocês que o tampão é constituído de um ácido e um sal. Por isso que na fórmula aparecem as duas. Agora deixa eu explicar para vocês. Tudo isso aqui parte de uma dedução. Tá certo? Tudo parte de uma dedução. Dá muito trabalho. E todo mundo só se preocupa com uma coisa. É pegar a fórmula já deduzida. Tá? Eu sei deduzir todas as fórmulas, não vejo vantagem nisso. Porque o bom mesmo é, teve dúvida, precisa da fórmula, recorre ao livro. Não tem problema. Ninguém tem que decorar a fórmula. Nem valores de Ka. Não. Eu sei alguns. Isso não me faz melhor que ninguém. Está aqui a fórmula de um tampão constituído de um ácido fraco e o seu sal. E se o tampão for básico, tampão básico, no caso do tampão básico, o pH vai ser igual a 14 menos pKb mais o log da concentração da base sobre a concentração do sal. Meus amigos, preste atenção uma coisa. Aqui é ácido sobre sal. Se você encontrar sal sobre ácido, aí aqui é positivo. Então tem que prestar muita atenção. Essa fórmula é a fórmula correta. Quando você chega no livro, você encontra isso aqui invertido e mais, aí você acha que está errado. Não. Ambos estão certos. Trocou o sinal, inverteu, trocou o sinal. Então está aqui o tampão básico. Uma base fraca e o seu sal. Tá certo? Então agora, quantas fórmulas de pH nós temos? 2 de ácido, 2 para as bases, 3 para os sais e 2 para o tampão. Elas são iguais entre si? Não. Mas eu pegando essas duas fórmulas, dá até para brincar. Se eu tiver numa fórmula de pH apenas a concentração do ácido, esse pH é de quem? Do ácido forte. Se eu tiver na mesma fórmula Ka e concentração do ácido, eu estou me referindo à fórmula de qual espécie? Do ácido fraco. Se eu tiver sal e Ka na fórmula, eu estou me referindo a quem? Ao sal que deriva de um ácido fraco. Então a base é forte e o sal tem caráter básico. E se eu tiver ácido fraco e o seu sal na mesma fórmula, eu estou me referindo ao tampão ácido. Agora vamos para a fórmula de baixo. Se eu tiver na fórmula somente concentração da base, eu estou me referindo ao pH de uma base forte. Se eu tiver a base e Kb, eu estou me referindo a uma base fraca. Se eu tiver concentração de sal e Kb, eu estou me referindo aqui a um sal que deriva de uma base fraca, então o ácido é forte, sal de caráter ácido. Repetindo, se eu tiver somente na fórmula de pH a concentração do ácido, eu estou me referindo a um ácido forte. Se eu tiver ácido forte e Ka é ácido fraco. Se eu tiver sal e Ka,
eu estou me referindo a um sal que deriva de um ácido fraco, então a base é forte, sal de caráter básico. Aqui, se eu tiver só a base forte. Se eu tiver base KB, base fraca. Se eu tiver sal e KB, eu vou ter sal derivado de uma base fraca, então o ácido é forte, é o pH de um sal de caráter ácido. Ok, meus amigos? Então nós já vimos o que é um tampão, os tipos de tampão que existem, se é ácido, se é básico. Nós temos também como funciona o tampão, e agora a gente vai ver como se prepara, porque a gente tem a fórmula, tá bom? Então vamos em frente. A gente sabe que a fórmula de pH de um tampão ácido vai ser igual aqui. pH é igual a pKa menos o log da concentração do ácido sobre a concentração do sal. Deixa eu só explicar por que eu estou me detendo para mostrar como se prepara um tampão. Via de regra, você está no laboratório, o tampão está pronto. Mas é importante saber como se prepara, porque um dia você vai se deparar com uma situação em que vocês vão precisar preparar o tampão. Então, eu quero um tampão ácido. Melhor dizendo, deixa eu esquematizar até melhor, para poder chamar mais a atenção de vocês. Eu quero um tampão com pH igual a 5. Cinco é um tampão ácido. Veja bem como é que o negócio caminha. Eu quero um tampão com pH 5, então eu concluo que o tampão é ácido. Então eu concluo que a fórmula de pH do tampão vai ser igual a pKa menos o log da concentração do ácido sobre a concentração do sal. Pronto. Está aqui. Esta informação me levou a esta conclusão me levou a procurar esta fórmula aqui. Pronto, procurei a fórmula e encontrei. Eu quero que este valor dê 5, não é assim? Eu quero que este valor aqui seja igual a 5, está aqui? 5. Se eu tiver um ácido com pKa igual a 5, e esse log aqui de 0, eu vou ter um tampão com pH 5, não é verdade? É assim? Então veja o que foi que eu fiz. O meu tampão eu quero que seja assim. Então tem um pH, eu botei 5, que é o que eu quero. Se essa partezinha aqui for 5 e essa aqui for 0, o meu tampão dá 5. Para que isso aqui dê 5, é necessário que o pKa seja igual a 5. Ou seja, o Ka do ácido seja igual a 10 a menos 5. Ok? Para que isso aqui dê 0, é necessário que a concentração do ácido seja igual à concentração do sal. Porque se elas duas forem iguais, isso aqui vai dar quanto? Ácido sobre sal vai dar 1, porque são iguais, e o log de 1 é 0. Aí você diz assim, e quanto é que eu vou preparar de tampão? Qual é a concentração? Eu posso ter 0,1 mol por litro,
e aqui 0,1 mol por litro. Eu posso ter 0,1 mol por litro aqui, são iguais são. Quando eu preparar essas duas soluções, está tudo resolvido. Como é que eu vou preparar o tampão? Veja bem, não estou falando em nome de ninguém. Não estou atribuindo nome ao ácido. Eu vou pegar um ácido cujo Ka seja igual a 10 a menos 5. Tem no laboratório? Tem. Existe o sal derivado deste ácido? Existe. Ele tem um caráter básico? Tem. É bom. Pronto. Aí o que é que eu faço? Se eu tenho o ácido com Ka 10 a menos 5, eu vou preparar a solução do ácido, uma concentração da solução do ácido, a mesma concentração da solução do sal. Quando eu misturar as duas, pode acreditar que o pH vai dar 5, sem dúvida. Ok? Entendido como se prepara o tampão? Mas você diz assim, não, mas aí é o seguinte, eu queria, aí eu vou pegar uma nova situação, o que eu queria, eu não tenho o ácido com Ka 10 a menos 5. Ah, não tem não? Então tudo bem. Então vamos ver o que a gente tem. Aí a gente vem para cá. Tá? Aí a gente vem para cá. Olha, mas para aqui dar 5, eu posso ter 4 mais 1, não posso? Para que aqui seja 4, é necessário que o pKa seja igual a 4. E para que isso aconteça, eu preciso de um ácido com Ka 10 a menos 4. Se o meu ácido tiver um Ka 10 a menos 4, menos log de Ka vai dar 4. Está aqui. E para que isso aqui dê 1? Para que esse valor dê 1, é necessário que esse valor aqui dê menos 1, que com menos da fórmula dá mais 1. Então, se isso aqui der 0,1, esse quociente aqui der 0,1, log de 0,1 dá menos 1. Com menos aqui dá mais 1. Então, veja o seguinte. Se a concentração do ácido for igual a 0,1 mol por litro e a concentração do sal for igual a 1 mol por litro, 0,1 dividido por 1 dá 0,1. Log de 0,1 dá menos 1, com o aumento da fórmula dá mais 1, 4 e 1 dá 5. Repetindo, eu não tenho um Ka 5, mas eu tenho um Ka 10 a menos 4. Um ácido com Ka 10 a menos 4, esse valor aqui dá 4. E vem, eu preciso que aqui dê 1. Para que isso aqui dê 1, é necessário que esta parte aqui dê menos 1. Com o aumento da fórmula dá mais 1. Para que aqui dê menos 1, esse log dê menos 1, log para dar menos 1 teria que ser o log de 0,1. Para que esse quociente dê 0,1 é necessário que essa parte de cima dê 0,1 e a de baixo dê 1. Está aqui 0,1. Log de 0,1 dividido por 1 dá 0,1, log de 0,1 dá menos 1, com o aumento da fórmula dá mais 1. É assim que funciona, ok? É assim que se prepara um tampão, tá bom? Eu vou parando por aqui porque a aula está muito extensa. O compromisso de que na aula de amanhã, terça-feira, a gente vai explicar, fazer um exercíciozinho para que vocês possam compreender melhor, porque nesse ponto aí, como envolve cálculo, algumas pessoas ficam assim meio confusas, mas não se preocupe que tudo vai terminar com um final felicíssimo, tá bom? Um abraço a todos e até amanhã.